Bom, vamos lá. Hoje nós encerramos essa jornada que nós começamos, eu nem sei quando, nem sei quantas semanas a gente já está trabalhando Colossenses, mas eu acho que tem pelo menos aí uns 3 meses que a gente tem semanalmente trabalhando esta carta de Paulo. E é uma jornada, porque quando a gente começa a estudar uma carta ou um livro da Bíblia, a gente começa ou a gente consegue extrair dessa carta ou desse livro exatamente aquela linha de raciocínio, de pensamento que o autor esboçou, que o autor escreveu. E das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, talvez a que contenha uma doutrina mais cristológica falando, é essa de Colossenses. Doutrinariamente, quando a gente fala no aspecto teológico, a carta ou a carta que ele escreve aos Romanos, carta que convencionou se chamar Romanos, é talvez o ápice ou aquilo que de melhor existe dentro da teologia com relação a uma estrutura da doutrina cristã. Mas quando se fala da cristologia especificamente, Colossenses é a carta que mais fala a respeito de Cristo. E durante esses meses que a gente ficou estudando ela semanalmente, a gente pôde perceber um Paulo que, como nós vimos no capítulo 1, ele tinha não uma vida de oração, mas Paulo tinha um estilo de oração. A oração para Paulo não era importante, a oração para Paulo era central. A gente, no capítulo 1, a gente percebe isso. Paulo sempre dando uma ênfase grande a essa doutrina, não, mas essa prática espiritual da oração. E quando a gente fala que a oração para Paulo não era uma prática somente, mas é um estilo de vida, é porque quando você tem um estilo de vida baseado em determinado pensamento, toda a sua vida ela se envolve, toda a sua vida ela é direcionada a partir dessa sua orientação. Por exemplo, uma pessoa que é vegana, que tem um estilo de vida vegano, ela baseia a sua vida nesse estilo. Então, tudo que ela come, tudo que ela tem, uns que são mais extremos, tudo que ela veste, tudo que ela vai utilizar, não pode ter tido nenhum tipo de exploração animal. Então, isso não é uma prática. O vegano, esse veganismo, para essa pessoa não é uma prática, mas é todo um estilo de vida. Então a gente percebe isso no apóstolo Paulo, ele nos ensinando que a oração não é uma prática simplesmente que você faz hoje e deixa de fazer amanhã, mas é, na verdade, um estilo de vida. É, é, é aquilo que permeia, é aquilo que te envolve, é aquilo que te impulsiona, aquilo que te direciona, é a prática da oração e o estudo da palavra de Deus. E numa espécie de êxtase, Paulo, ele, ainda no capítulo 1, ele compõe um hino a Cristo, né, magnífico, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, ou seja, é um hino de exaltação a Cristo.
Mas Paulo continua, e não só exaltando Cristo na criação, Cristo é superior sobre toda a criação, Cristo é supremo na igreja, Cristo é supremo, ou ele tem toda a plenitude de Deus. Aqui a gente percebe essa ênfase de Paulo na figura central de Cristo, né? Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. E aqui Paulo evidencia isso. A cruz de Cristo nos regenerou. A cruz de Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E Paulo depois vai falar a respeito do seu ministério, que ele foi chamado para pregar mesmo, que essa era a vida, que se necessário fosse ele sofrer pelo evangelho, ele sofreria. Depois Paulo, a gente viu que Paulo vai combater o legalismo judaico, Paulo vai combater diversas heresias, como o gnosticismo, as filosofias que Paulo nomencla como vãs filosofias, e a gente debateu muito isso durante as nossas lives, o que é aquele dualismo do pensamento platônico, em que tudo que é matéria é ruim, e tudo que é espiritual é bom. E aí, se a gente for transportar isso para a vida cristã, como aqueles falsos mestres estavam ensinando, Cristo, então, não poderia ter vindo na forma de homem, porque se a matéria é má, Cristo não poderia habitar na matéria, né? E aí, a partir do capítulo 3, Paulo vai construir uma teologia prática, um evangelho para a vida. Então ele vai nos instruir como que nós devemos viver uma vida santa, como que nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor, que satisfaça o Senhor. E ele começa no 3 e vai finalizar no capítulo 4, no começo do capítulo 4. E a gente viu esse evangelho prático. O título da mensagem que eu dei lá, que a Sara pediu, é o Evangelho na Vida, porque essas lições práticas que Paulo nos mostra, que Paulo nos ensina, é para que a gente viva mesmo, viva elas no dia a dia. Então a gente viu como as mulheres devem se relacionar com seus maridos, os seus maridos com suas mulheres, os filhos como devem se portar perante seus pais, os pais aos filhos, aqueles que são empresários, como devem tratar os seus empregados, e os empregados, como devem tratar os seus patrões, né? A gente viu que Paulo, através de Cristo, Paulo derruba, ou Cristo derruba as fronteiras das diferenças culturais, étnicas, que Cristo é tudo em todos, e aí Paulo vai dizer que já não há mais judeu, grego, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, ou seja, essas barreiras já não existem mais, porque afinal de contas, Cristo nos reconciliou com o Pai, e a partir da reconciliação de Cristo, que ele nos imputa, nós agora somos filhos deste Deus. Filhos e herdeiros da promessa do Senhor. E uma vez que nós somos filhos, somos irmãos uns dos outros. E se somos irmãos, já não há mais essas barreiras culturais, étnicas e sociais, enfim. E tudo isso que Paulo escreve nesses 4 capítulos, é bom a gente sempre lembrar que Paulo escreve preso. Paulo escreve
encarcerado. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Ele é acusado pelos judeus, ele então pede para que seja julgado pelo imperador, afinal de contas, ele é um cidadão romano. E aí, esperando o seu julgamento, Paulo está então numa espécie de prisão domiciliar. É quando o pastor da igreja de Colossos, Epáfras, enfrentando todos esses problemas que nós vimos no decorrer das mensagens, vai até Paulo pedindo orientação, pedindo direção, como é que ele deveria agir com esses problemas que ele enfrentava. Então, em resposta a essa visita, Paulo então escreve essa carta, da qual nós chegamos hoje no final, e que nós leremos então a partir do versículo 7 do capítulo 4. Então, Colossenses 4, a partir do versículo 7. Que diz o seguinte: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês recebam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdam os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Como de costume, numa carta da época do primeiro século, que tem toda aquela estrutura que nós vimos nas primeiras mensagens, então o remetente ele se identifica, ele traz uma saudação, identifica quem são os seus destinatários, enfim, e depois ele traça toda a sua linha de raciocínio. E no final da carta, então, geralmente trazia uma saudação final, ou uma bênção final, e é exatamente isso que Paulo faz aqui. Desse texto, eu gostaria de ressaltar algumas lições para que a gente possa refletir.
A primeira delas é de que a vida cristã, ela é feita de pessoas. A vida cristã, ela não é feita de uma solitude, ou você não consegue ser cristão sozinho na sua casa. Você precisa de pessoas, precisa ter relacionamentos. E é exatamente isso que a gente vê nessa saudação final, ou nas saudações finais, que o apóstolo Paulo, ele sempre declara em suas cartas. Como a gente percebe aqui, Paulo está sempre rodeado por pessoas que cooperam com o seu ministério. O ministério de Paulo, ele foi muito produtivo. O ministério de Paulo, ele foi muito significativo. O ministério de Paulo foi extremamente importante para a disseminação do evangelho do Senhor Jesus. Mas Paulo não fez isso sozinho. Existiram pessoas que estavam por detrás do apóstolo Paulo, que estavam cooperando, que estavam ajudando, que estavam, de alguma forma, auxiliando o apóstolo Paulo para que ele tivesse sucesso na sua empreitada espiritual. Não pense vocês que a nossa vida espiritual ela é vivida sozinha. Como o apóstolo Paulo, tem muitas pessoas que, para que a gente tenha uma vida cristã, ou para que a gente tenha um sucesso na nossa vida cristã, tem muitas pessoas que estão por trás da gente nos auxiliando em oração, nos auxiliando e nos ajudando na nossa direção espiritual, com conselhos, com palavras de exortação, palavras de, às vezes, dura, mas que são necessárias de direção. Então, a nossa vida cristã, ela não é uma vida sozinha, solitária. Existem pessoas que nos ajudam a chegar no nosso objetivo final. Quando a gente está falando, e eu estou falando aqui de um objetivo espiritual. Né? Eu sei que muitos de vocês têm ministérios, né? É nítido isso. Eu sei que muitos de vocês têm chamados diversos, porque Deus ele nos dá, ele nos cerca com dons espirituais para que a gente possa edificar a sua igreja. E são esses dons que faz com que a igreja, então, não só seja edificada, mas seja abençoada. Mas o meu ministério, o ministério de vocês, ele não é consequência apenas da nossa vida espiritual, mas ele é consequência de uma interligação de pessoas que estão ao nosso redor, nos ensinando, orando por nós e nos direcionando com conselhos, com broncas, com, enfim, com tudo aquilo que é necessário para que a gente possa, de fato, cumprir o nosso chamado em Cristo Jesus. Então, Paulo estava sempre cercado de pessoas que o auxiliavam. Mas não somente isso. A gente percebe nitidamente que ao longo da vida nós fazemos algumas escolhas, tomamos algumas atitudes baseadas, às vezes não, muitas vezes, naquilo que nós achamos que é o correto, naquilo que nós achamos que é o certo, e aí às vezes nós julgamos, porque nosso julgamento tem um caráter apenas
superficial. Então, às vezes a gente, essa pessoa não presta, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Olha só o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Fulano é assim, ciclano é assim. Então a gente, às vezes, acaba se cercando com essa justiça nossa própria, que a Bíblia chama de trapo de imundície, e a gente não consegue enxergar o todo. Porque o apóstolo Paulo, ele não foi um santo. Ele não foi um santo. Ele não acertou em todas as atitudes que ele tomou. E isso fica claro, por exemplo, no versículo 10, quando ele vai falar o seguinte: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Rodrigo, por que você está falando isso? Que às vezes a gente toma decisões erradas. Sabe por quê? Será que vocês lembram quem é esse Marcos, primo de Barnabé? Pois é, rapaz. No começo do ministério do apóstolo Paulo, quando ele foi fazer a sua primeira viagem missionária, que foi ele, Barnabé e Marcos para evangelizar e implantar as igrejas, João Marcos, ele decide voltar no meio do caminho. Eles foram lá evangelizar. Provavelmente Marcos viu que as coisas não eram da maneira como ele achava. E aí ele desiste, então, no meio da viagem, volta a Antioquia da Síria, e Paulo e Barnabé continuam a viagem, evangelizando e implantando igrejas. Quando eles voltam para Antioquia, eles resolvem fazer uma segunda viagem missionária para implantar mais igrejas. E aí Barnabé diz assim: olha, eu vou levar meu primo Marcos. Paulo falou assim: nananina, não, com esse Marcos aí eu não vou, eu não ando mais com ele. A briga foi tão grande que Paulo e Barnabé se separaram por causa de Marcos. Se separaram por causa de Marcos. Paulo viajou com Silas para um lado e Barnabé viajou com Marcos para outro. Paulo disse assim: ó, esse rapaz aí que desistiu no meio da caminhada, ele não serve mais para nada. Eu não quero ir com ele de novo, não. Pois bem, pois bem. É esse Marcos que agora está junto com Paulo, o auxiliando na prisão, que Paulo vai dizer lá na sua segunda carta a Timóteo: olha, João Marcos me é muito útil no meu ministério. Esse é o problema, às vezes, da gente julgar determinadas situações pelo contexto da nossa visão, que é uma visão distorcida, que é uma visão falha. Às vezes, na nossa jornada cristã, a gente acaba descartando muitas pessoas. Às vezes, na nossa jornada cristã, às vezes a gente acaba ignorando pessoas que a gente acha que não são dignas de caminhar conosco. E aí, então, a gente acaba incorrendo em alguns erros. Mas não foi somente esse erro que
Paulo cometeu? Porque Paulo aqui, provavelmente, ele tenha olhado para o lado humano de Marcos, quando Marcos, então, desistiu da viagem. Mas tem um segundo aspecto, A gente, às vezes, julga pelas atitudes das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Porque, na continuação do versículo, deixa eu ver onde está. A gente chega lá, eu não estou encontrando aqui, mas a gente chega lá. Depois vocês olhem com calma, vocês vão perceber o seguinte. Paulo vai falar, achei. No versículo 14, Paulo vai continuar citando algumas pessoas que estão o auxiliando nessa carreira cristã dele. Ele vai citar Lucas, o médico amado, e a gente sabe quem é Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos. E aí Paulo cita Demas, e Demas enviam saudações. Aqui é um outro erro que Paulo comete. E qual é esse outro erro que Paulo comete? O de julgar as aparências. Porque ele julgou as aparências com Marcos e se deu mal, no sentido negativo. Aqui, Paulo julga as aparências no sentido positivo com Demas. Porque ele aqui, Demas aqui, está fazendo parte dessa comitiva do apóstolo Paulo. Mas por que você está citando Demas, Rodrigo, dizendo que Paulo errou com Demas? Porque foi o próprio apóstolo Paulo que disse isso. Na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que Demas, tendo amado este mundo, o abandonou. Foi exatamente o oposto de João Marcos. Enquanto Paulo achava que Demas estava contribuindo com ele, auxiliando ele, Demas era um grande cooperador, no final Demas se mostrou uma pessoa infiel. Demas se mostrou quem de fato ele era. As aparências enganaram até certo ponto. Depois Paulo descobriu quem era de verdade Demas. E aí a casa caiu. E aí Paulo conseguiu enxergar que o que Demas amava não era o evangelho de Cristo Jesus, mas era este presente século, este mundo. Então, o que a gente percebe é que na nossa caminhada cristã, o que importa não é muitas vezes o começo, mas é o final. Quando a gente fala que a vida cristã é uma maratona e não é uma corrida de 50 metros, onde você vai dar aquele pique para chegar na linha de chegada rapidamente, pelo contrário, a vida cristã ela é de fato uma maratona, porque você tem que correr ou caminhar com perseverança dia após dia, enfrentando os obstáculos, enfrentando as dificuldades, sabendo que esse caminho e que a porta, elas são estreitas, ela não passou por uma reforma, a porta nem o caminho não passaram por nenhuma reforma, elas continuam estreitas, ou seja, são poucos os que a encontram, são poucos que encontram esse caminho que leva à salvação, mas esse caminho que leva à salvação é um caminho de perseverança. Quem já leu, por exemplo,
o livro O Peregrino, do John Bunyan, vai perceber exatamente isso, a perseverança que é essa vida cristã. Ele ilustra grandemente como nós devemos viver a nossa vida nessa terra. Nós não somos marcados por aquilo que nós éramos no começo da nossa vida cristã. E glória a Deus por isso, porque quantas vezes a gente já não deu umas cabeçadas quando a gente estava começando, engateando na fé cristã. Porque se já pensou se Deus levasse em conta essas nossas cabeçadas, nós estávamos lascados. Mas a gente percebe que Paulo, ao longo dessa carta, Paulo sempre está batendo na tecla de que aqueles irmãos, eles devem ser perfeitos. E essa perfeição aqui, a gente já percebeu, a gente já trabalhou, que Paulo não está dizendo que você nunca vai errar, não. Aquilo que Paulo está querendo dizer é alcancem uma maturidade cristã. A maturidade cristã ela é alcançada com o tempo, com a vivência. É você vivendo de fato esse evangelho, é você conhecendo de fato esse evangelho, é você andando lado a lado com o Espírito Santo, é você tendo esse estilo de vida em oração, em leitura da palavra, é você tendo essa comunhão estreita com o Espírito Santo que vai fazer com que você se torne uma pessoa madura espiritualmente. Porque se Paulo, ele compara a nossa vida cristã como o crescimento mesmo de uma pessoa, ele vai dizer que para aquele que está começando na fé, ele está tomando leitinho. Então, o senhor sabe que uma criança, quando ela está se desenvolvendo, ela comete equívocos que jamais ela cometerá quando ela chegar à fase adulta. Então, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele releva muitas coisas daquilo que a gente faz, quando a gente fazia, sem ter o conhecimento que, por exemplo, nós temos hoje. Então, se tem uma coisa que essa carta ela nos ensina é crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, ser cristãos melhores, porque quando nós formos cristãos melhores, nós influenciaremos essa sociedade para melhor. Nós influenciaremos essa sociedade para melhor. Quando você vai fazer aquele seu churrasco, né, no final de semana, e que você pega lá a sua picanha e coloca sal grosso na picanha e coloca lá na churrasqueira, não é o sal que vai pegar o gosto da picanha, mas é o contrário. É a picanha que vai pegar o gosto do sal. Ou seja, a partir do momento que nós formos pessoas melhores, nós teremos uma sociedade melhor. Nós seremos uma sociedade melhor. A gente reclama dos nossos governantes, mas os governantes são reflexo da sociedade que nós vivemos. Enquanto nós não crescermos espiritualmente, amadurecermos como cristãos, e a partir disso nós vivemos uma vida que é uma vida que de fato vai fazer ou vai trazer alguma relevância para essa sociedade, a gente não pode se dizer cristãos de fato. A gente reclama, às vezes, e com razão, dos bilhões que são roubados todo santo dia por esses políticos corruptos. Por esses políticos corruptos. Mas a gente às vezes se esquece que tem irmãos que compram DVD pirata na barraquinha. Certo? E isso também é um tipo de corrupção. Eu já vi, presenciei cristãos que têm aqueles aparelhos que é o chupa-cabra da net,
que abre todos os canais. Ou seja, a pessoa ela está roubando um sinal que não é seu, que não pagou por aquilo. Então, esse tipo de pessoa, ele não pode se considerar um cristão amadurecido. Porque o evangelho, como a gente já falou, ele é vivido na vida. Parece uma redundância, mas é exatamente isso. A gente vai para a igreja não é para cultuar a Deus. Eu já falei isso para vocês. Nós vamos na igreja para servir. A igreja é serviço. Não é ser visto, tá? É serviço. É para servir o Senhor. É para servir os nossos irmãos. É para edificar os nossos irmãos de alguma maneira. O nosso culto, a nossa adoração, ela deve ser diária, constante. A nossa adoração ao Senhor deve ser aquilo que eu falei no começo, deve ser o nosso estilo de vida. Porque se ela não for o nosso estilo de vida, se ela não for o nosso estilo de vida, a gente não pode se considerar cristão. Porque se o nosso cristianismo ele for levado em consideração apenas em alguns ambientes em que nós frequentamos, o que é ser cristão, então? Ou seja, se eu vou numa festa ou no aniversário de alguém que é cristão, lá eu me porto como cristão. Se eu vou na igreja, eu me porto como cristão. Se eu vou num casamento, eu me porto como cristão. Mas se eu vou em ambientes, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver com algo espiritual, eu me comporto como qualquer um outro que esteja naquele ambiente. Não tenho relevância, não exerço influência. Então a gente precisa pensar as nossas atitudes, pensar as nossas escolhas. Às vezes a gente, como eu disse, eu estou batendo muito nessa tecla ao longo das últimas mensagens, tem essa onda aí nas redes sociais de um cancelamento. Ou seja, as pessoas elas são definidas pelos erros que elas cometem. Então, se ela cometer um erro, ela vai ser execrada a tal ponto em que ela não tem mais a oportunidade de se redimir, de assumir, de se arrepender e consertar, e se consertar. Então, por exemplo, tem um vídeo lá de uma mulher no Rio de Janeiro, sei lá, que estava numa blitz, e ela começa a falar, cidadão não, eu sou, sei lá, engenheiro, advogado, enfim. Ela, ou seja, dando aquela carteirada, né? Aquilo é algo que deve ser punido? Sim, deve ser punido no rigor da lei. Ela pode ser punida e deve ser punida, porque toda atitude que é contrária às leis do país, elas devem ser punidas. Agora, a rede social fazer uma corrente para pressionar a empresa onde ela trabalha, onde o marido trabalhava, e essa pressão fazer com que eles sejam demitidos dos seus empregos, isso é um cancelamento, isso é você dizendo o seguinte: essa pessoa não serve para absolutamente mais nada. Ela está condenada a viver condenada. Ela não pode mais, ela não tem mais o direito de se arrepender. E isso é extremamente perigoso. É extremamente perigoso porque mesmo nós sendo cristãos, nós podemos cometer erros. Agora, se Cristo nos perdoou dos nossos erros, como é que a gente não pode ou não deve perdoar
os erros das outras pessoas. Para isso, Cristo, ele cita uma parábola. Ele vai dizer que um rei, perdoou uma dívida que era impagável de um dos seus servos. Era algo como, sei lá, vamos colocar aqui um valor inatingível hoje. O cara devia para o rei R$ 1 bilhão. E aí o rei vai lá e perdoa a dívida dessa pessoa. Aí essa pessoa então é libertada. Ela sai da prisão, o rei ordena que ela deixe a prisão. E aí ela tá voltando para sua casa. No meio do caminho, esse cara que foi liberto, ele encontra um amigo seu que estava devendo R$ 100 para ele. E aí ele fala pro seu amigo, ó, você tem que me pagar a dívida, porque se você não me pagar a dívida, você vai ser preso, eu vou te colocar na cadeia. E aí o cara não tinha dinheiro para pagar, chama lá os guardas e manda prender o amigo dele, porque o amigo dele devia R$ 100 para ele. O rei, sabendo disso, chama aquele que estava devendo 1 bilhão e fala o seguinte: olha, eu te perdoei de uma dívida que era impagável. Você vira as costas para mim, sai na rua e cobra um amigo seu que devia uma merreca para você, e para esse amigo você não exerceu misericórdia. Então, já que você não exerceu misericórdia, eu também não vou exercer misericórdia mais com você. Você vai para a cadeia e nunca mais vai sair de lá. Essa ilustração que Cristo nos ensinou é dizendo que Deus Pai nos perdoou de uma dívida que era impagável. Como é que a gente vai deixar de perdoar alguém que cometeu algum tipo de atitude, mesmo que seja errada, mas que tem todo o direito de se redimir? Porque o Evangelho, na verdade, é perdão. É perdão. No, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar, ele vai dizer que a gente clama ao Pai pedindo o perdão do Pai, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aquele que nos deve alguma coisa. Então, às vezes na nossa caminhada, a gente acontece isso e Paulo, esse apóstolo, né, comissionado por Cristo, ele não era perfeito, ele também cometeu erros, mas Paulo sabia admitir quando ele estava errado. Paulo sabia perdoar, assim como ele perdoou João Marcos, e reconheceu que inicialmente ele cometeu um erro quando ele julgou João Marcos pela sua atitude. Então, ao longo da nossa caminhada, a gente vai, às vezes, descartar pessoas que a gente acha que não é útil para nós, mas que o Senhor nos dê graça, para assim como o apóstolo Paulo fez, para que nós reconheçamos o nosso erro e julguemos ou vejamos as pessoas como Cristo nos vê, exercendo misericórdia, exercendo graça, porque só assim a gente vai conseguir ter uma distinção clara de que pessoas, elas importam. Não existe cristianismo solitário. Não existe cristão longe da igreja. Cristianismo só é exercido dentro da comunidade de fé. Não tem como uma pessoa ser cristã desigrejado. Não tem. Porque nós somos seres interdependentes. Nós necessitamos uns dos outros. E Paulo sabia a importância dessa interdependência entre
quando ele vai fazer, então, uma analogia de como a igreja funciona. E como a igreja funciona? Como um corpo humano, constituído de várias partes, de vários membros, com funções diferentes, com aspectos diferentes. Assim somos nós, um corpo que precisa um do outro, não somente para viver, mas para sobreviver. Porque um corpo sem um coração não tem vida. Sem um cérebro não tem vida. Sem sangue não tem vida. Sem pele não tem vida. Ou seja, Paulo sabia e valorizava essas relações interdependentes. E ele então chega no final dizendo o seguinte, que lá naquela comunidade, tinha uma pessoa comissionada por Deus, que tinha sido chamada por Deus ao ministério, mas que por alguma razão essa pessoa ela estava desanimada, por alguma razão essa pessoa estava entristecida. E aí Paulo, ele traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de esperança. Paulo diz assim, olha, leva essa carta lá e diga para Arquipo que ele deve cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor. Essa palavra para mim ela é muito assim importante, porque quem não desanima às vezes nessa caminhada cristã, quem às vezes não dá uma balançada e se sente entristecido e às vezes não exerce o chamado que Deus tem para a sua vida. Se eu falar para vocês que tem hora que eu falo assim, Senhor, vou desistir de tudo, vou desistir do seminário, vou desistir do 5G, vou desistir da igreja, eu vou estar mentindo. Tem hora que passa pela nossa cabeça. Tem hora que a gente balança. Tem hora que a gente se entristece. Tem hora que a gente se desanima. Mas o Senhor tem sempre uma palavra de ânimo, de vigor, de esperança para a gente. E é essa palavra que Paulo está trazendo para Arquipo e que traz para a gente hoje. Não desanima, meu irmão. Cumpra o ministério que o Senhor te chamou. Cada um de vocês tem um ministério, tem um dom que foi dado por Deus para que você edifique a igreja do Senhor, para que você ajude a construir a igreja do Senhor nessa nação. Portanto, você tem uma responsabilidade com relação à salvação de muitas pessoas. Então, não desanime. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que às vezes a gente acaba se entristecendo, mas o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Cumpra o teu ministério nessa terra, meu irmão. Deixe que o Espírito Santo reavive o dom que há em ti, para que você então possa edificar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe na nossa caminhada, que Ele nos faça ver e enxergar que às vezes a gente comete erros, mas que o Senhor nos perdoa desses erros. Às vezes a gente julga pelas aparências, o Senhor nos perdoa
E se Ele nos perdoa, assim a gente também deve fazer com os nossos irmãos. A gente deve chamar para perto da gente aqueles que um dia foram úteis para a nossa vida, mas que eventualmente nos magoaram, nos entristeceram. Essa é uma palavra de renovo, de reanimação, se é que a gente pode assim dizer, quando as coisas não estão muito bem esclarecidas ou quando nós não estamos muito bem, né? Essa é uma mensagem que traz renovo, que traz ânimo, que traz um fôlego novo, para que a gente possa caminhar nessa estrada, nessa maratona do Senhor Jesus, rumo a Jerusalém Celestial, que é aquilo que nós almejamos desde quando nós nos convertemos. Amém?